de hoje era sobre autenticidade e propósitos de vida. Porém, eu estava com uma grande vontade de falar a respeito de arte e principalmente sobre profundidade emocional e intelectual. Bom, eu particularmente estou sentindo uma certa solidão intelectual, entre aspas, e emocional hoje. Enfim, daí eu acredito que esse também poderia ser um próximo tema para um vídeo aqui na plataforma, enfim. Mas sem mais delongas, eu gostaria de falar o seguinte. Bom, se você está assistindo até aqui, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, sabe? Enfim, por mais longo que ele seja, enfim. Justamente porque eu vou mesclar, assim, ideias que eu tive ao longo do tempo aqui no meu canal. Enfim. Sem mais delongas, vamos partir para a introdução. Recentemente, eu rompi completamente com o cristianismo. Completamente mesmo. Além disso, particularmente, eu tenho como verdade uma coisa. Que trabalho não é propósito de vida. Enfim, basicamente o trabalho que você está fazendo aqui nesse mundo, ele morre de alguma forma, momento da vida. Enfim, assim como todas as coisas que você faz têm o objetivo de se imortalizar como ser humano. Por isso, eu decidi que a arte era o meu caminho. Enfim, o resumo simples desse vídeo é o seguinte. Esse vídeo, ele vai passar principalmente sobre... Bom, galera, por motivos pessoais eu tive que ir para um ambiente um tanto quanto mais barulhento aqui. Eu acredito que eu vou ter algum problema de voz robotizada que nem eu tive da última vez. Mas é. Bom, voltando aqui à minha introdução. Basicamente, o que sobrou pra mim, basicamente, foi a arte, de certa forma. Enfim, daí eu acredito em 3 tipos de propósitos de vida, principalmente. Religioso, filantrópico e o artístico. Enfim, daí vamos lá conversar e seguir uma minha experiência pessoal. Um artista é uma pessoa que deixa muitas marcas na vida de uma pessoa. Uma música, um desenho, um álbum de estúdio, um livro, uma poesia. Todas essas coisas deixam marcas muito grandes na vida da pessoa. Além disso, não podemos negar que tudo que fazemos no meio da arte tem toques muito grandes de pessoalidade. Bom, eu não posso negar que nós, artistas, colocamos muito de nós na arte. Enfim, ao mesmo tempo, a vida sem arte é praticamente impossível. Praticamente impossível. Você precisa, por exemplo, ouvir sua música motivacional, você precisa ouvir sua música romântica, você precisa ouvir qualquer uma dessas coisas. Bom, e é claro, a partir daqui, com base nisso, eu vou começar a falar a minha experiência. Bom, as minhas primeiras artes se deram principalmente entre 2001 e 2005. Vou falar pra vocês que é uma das coisas mais incríveis do mundo, na minha opinião, é a arte. Justamente porque parece que ela nasceu ao nosso lado e nada pode nos separar. Eu lembro que desde criança, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foram alguns desenhos e alguns tipos de rabiscos no meu papel. Além disso, eu já escrevi desde muito novo. Cara, ninguém me ensinou a escrever. Lá pelos meus 4 ou 5 anos, eu devo estar aprendendo a escrever as primeiras letras. E, cara, eu particularmente aprendi isso sozinho, de certa forma. O que a escrita é, se não um monte de desenhos assim? Enfim, é isso que eu tenho me perguntado. E aos poucos eu fui entrando em contato com as minhas primeiras formas de expressão, assim. E é claro, a partir de 2006, eu não posso deixar de citar na minha vida o emocore, o rock e o comecinho do heavy metal. Naquela época, eu ficava a maior parte do tempo dentro de casa desenhando coisas relacionadas a jogos. Eu era uma pessoa que amava videogame, eu era bastante obcecado por videogame. Enfim, além disso, eu tinha desenhado a minha primeira história em quadrinhos e não só como eu gostava de videogame, como também começava a desenhar de repente o Super Mario, enfim, esse tipo de coisa. E é claro, a minha história em quadrinhos em questão, ela era inspirada com força por Dragon Ball, Inazuma Eleven, Pokémon, enfim, entre vários outros animes. E posteriormente por Naruto, claro. Lá em 2012, eu mostrei também o meu primeiro interesse pela geopolítica e pela geopolítica de maneira geral. Por isso, ela já compunha parte da minha história em quadrinhos. Eu desenhava minha história em quadrinhos mesmo desejando ser jogador de futebol. Ao mesmo tempo, eu estava desperto assim pro pop e pro rock. Eu ouvia a Mix o dia inteiro porque eu queria que tocasse logo um Link, alguma banda que eu gostava.
Porém, eu não acho muito relevante aqui falar, por exemplo, a respeito do pop ou a respeito do meu início, assim, entre aspas, no rock. Bom, e é claro, eu tenho que falar a respeito de heavy metal, das minhas primeiras paixões, do Naruto e de outros animes. Em 2012 em diante, eu comecei a descobrir alguns interesses que norteiam a minha vida até hoje. Em 2013, por intermédio de um amigo meu, eu comecei a ouvir as minhas primeiras músicas do Metallica. Assim que eu ouvi Nothing Else Matters pela primeira vez, eu gostei. A partir disso, eu comecei a ouvir outras músicas como One e The Unforgiven. Eu também gostei bastante. E eu posso dizer com clareza que a minha felicidade naquela época, e o que eu tenho de bom, assim, de lembrar daquela época, é justamente chegar em casa e poder ouvir aí o meu Metallica, enfim, as minhas bandas de rock favoritas. E enquanto eu não estava ouvindo o meu Metallica, eu continuava desenhando a minha história em quadrinhos. Eu adorava desenhar o Super Mario também. Acredito que era assim que eu lidava com a paixão que eu tinha pela primeira mulher que eu me apaixonei, além de idade com a vida de forma geral. Bom, eu tenho que falar também a respeito dos meus primeiros livros, as minhas primeiras ideias, o ensino médio e o meu começo de altruísmo, assim. Isso daí ocorreu mais ou menos de 2016 para 2017. Ao mesmo tempo em que eu estava entrando na escola em 2016, mais ou menos, eu comecei a ter as minhas primeiras ideias e comecei a transpor essas ideias para o papel. Em mais ou menos maio, eu comecei o primeiro livro que eu publiquei. Esse livro aí que está anunciado aí na descrição, se vocês quiserem, dei uma lida nele, enfim. Inclusive lá no Clube de Autores é disponível para que vocês leiam o meu livro, leiam um pedacinho dele antes de vocês comprarem. E é claro, eu falei um pouco do meu estilo de vida também, e que tinha como propósito falar sobre a vida de forma geral naquele livro. Ao mesmo tempo, eu comecei a escrever as minhas primeiras poesias, o que mostrava que eu escrevia justamente sobre as reflexões que eu fazia. Ao mesmo tempo, eu lembro até hoje do conjunto de valores que eu desenvolvi naquele tempo. O altruísmo era o valor que mais fazia parte daquele tempo, que me lembro até hoje da frase do Jiraiya: eu amo uma mulher, mas não vou obrigá-la a me amar. E galera, não sei se deu pra notar, mas é claro, eu sofro um certo problema de gravação aqui no canal Existencial, mas o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu simplesmente coloquei o meu fone de ouvido aqui e agora eu tô gravando com o microfone do fone de ouvido. Me digam aí nos comentários como é que ficou a gravação. Até porque essa gravação ela passou pelo Adobe Enhance também. Acho importante eu citar isso. E é claro, eu tenho que falar também a respeito da minha conversão ao cristianismo. Pela primeira vez eu tinha resposta para todas as minhas inquietações. Por mais que aquilo caísse, eu posso dizer que uma das primeiras coisas que eu mergulhei com muita força foi a religiosidade. Acredito que as primeiras vezes em que eu questionei o significado da vida foi ainda lá em 2012. Mas claramente a primeira vez que eu questionei de fato sobre tudo isso, que eu busquei algo que passasse desta vida, com certeza foi o cristianismo. E a minha arte ela foi se modificando completamente a partir daí. Eu comecei a escrever de fato a minha primeira história, o meu primeiro romance, assim. E claro, eu não liguei porque outras pessoas falavam, se eu estava sonhando grande demais ou que... Eu lembro que eu comecei uma história de romance pela primeira vez naquela época também. E é claro, até hoje eu estou de certa forma escrevendo esse romance. Desde 2017, mais ou menos. Enfim, daí esse romance engloba muitos elementos do cristianismo também. Enfim, e até hoje eu não sei se aquilo que eu escrevi era uma forma de evangelização ou uma forma de simplesmente falar sobre a intensidade das coisas que estavam acontecendo na vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quando a fé é forte, eu acredito que a arte é uma das únicas formas de expressar ela. Bom, de 2019 a 2020 eu dei uma parada na arte. É claro, eu voltei com um canal existencial, mas eu dei uma parada na arte. 2021 foi um marco histórico para mim, porque foi a publicação do meu primeiro livro. Basicamente, eu tive a minha primeira conta bancária ali. Daí, basicamente, cara, ninguém me impedia mais de publicar o meu livro. Enfim, e sendo bem sincero, eu não contei pra ninguém da minha família. O que me importava de verdade era publicar. Eu simplesmente joguei lá no meu Facebook que eu tinha publicado isso e foi isso. E é claro, 2021 foi um ano bastante importante para mim, em questão de negócios mesmo. Vocês pegam, por exemplo, esses vídeos onde tem meus anúncios aí com marketing digital. Bom, esses vídeos aí, eles são muitas vezes de 2021, sabe? Em 2021 eu mexia com marketing de afiliados. E não só em 2021 eu mexia com marketing de afiliados, como também
Eu tinha uma loja de dropshipping. Eu não acho que isso daqui é relevante. E ao mesmo tempo eu escrevi umas pequenas poesias, umas poesias que eu acho que seria bom, tipo, se eu desenterrasse ela e se eu publicasse, sabe? Enfim, é claro, 2022 foi um momento em que eu escrevi bastante aqui pro canal Existencial, comprei um diário, enfim. Vocês ainda vão entender o porquê que eu falei disso. Porque eu acredito que, tipo, comprar um diário foi uma coisa muito importante para essa minha fase de epifania. Enfim, epifania artística, manifestação da minha arte, enfim. Em 2022 eu conheci uma pessoa que se tornou extremamente importante para mim de forma geral. E guardem essa informação porque naquele tempo eu comecei a escrever de novo. Graças a essa pessoa eu tive de fato a minha primeira epifania artística. Tem um amigo na faculdade que me chama de louco até hoje, porque eu escrevi muito naquela época. Bom, para vocês terem uma ideia, eu escrevi mais ou menos umas 60 poesias. Eu tive pela primeira vez uma das primeiras soluções assim para os meus conflitos existenciais. Enfim, isso daí para mim foi uma experiência de fato epifânica, manifestação da minha arte. E ao mesmo tempo que eu me inspirava nas pessoas à minha volta, eu colocava enormes toques de pessoalidade. Toques esses que, se lidos por muitas pessoas diferentes, nunca tendem a cair ou morrer. Além disso, pela ideia de um amigo meu, eu decidi criar meu primeiro canal de poesias. Inclusive, o link dele tá aqui na descrição do vídeo, galera. Eu posso dizer para vocês, muitas vezes a arte é algo que te ajuda a lidar com um certo nível de intensidade emocional. Se você tem um certo nível de intensidade emocional, assim como eu recomendo que você procure fortemente a arte, sabe? Você procure fortemente se expressar através da arte. E eu acredito que essa foi a paixão mais intensa que eu senti também. Justamente porque a minha intensidade emocional foi lá em cima. E olhando para as minhas experiências, cara, é que nem eu falei, eu posso dizer que, tipo, num intervalo de 8 meses, assim, mais ou menos, eu escrevi mais ou menos umas 60, 70 poesias. Enfim, e é claro, as poesias que eu tô postando ali no meu canal em questão, elas são poesias escritas de maio pra cá. Daí, nessas outras poesias, eu preciso dar uma mexida nelas aí. Justamente porque a pessoa em quem eu me inspirei, ela não gostou muito, então eu acho que é bom eu dar uma mexida. É complicado isso. A arte é um pouco complicado e, particularmente, galera, eu não tô aqui pra desagradar, sabe? A arte não é um negócio que eu faço com o intuito de desagradar outra pessoa. A arte é um negócio pra mim que é feito pra trazer alegria, sabe? A arte é uma coisa que me traz alegria, a arte é uma coisa que eu quero transbordar alegria pra outras pessoas. Enfim, e é justamente por isso que eu vou fazer essas modificações. E pra quem não sabe, as minhas emoções são bastante intensas. Eu acabei de falar isso, né? Basicamente, vamos falar sobre arte e intensidade emocional. E basicamente, eu comecei a escrever minhas obras de arte no propósito de liberar tudo aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. Eu sabia que aquele sentimento que eu estava sentindo era bonito. Eu particularmente dificilmente escrevo sobre sentimentos ruins. Eu escrevo muito mais sobre sentimentos bons. E a partir daí, eu pude perceber que liberar minha intensidade emocional de certa forma me ajuda a aliviar as minhas dores. E me ajuda a aliviar as minhas dores existenciais também. Inclusive, eu pretendo escrever um poema justamente a respeito desse isolamento existencial, desse sofrimento existencial que eu tô sentindo. E eu acho que seria um bom tema de vídeo aqui pra vocês também. E tudo aquilo que bate muito forte no meu coração, eu escrevo. E à medida que eu escrevo, eu tenho publicado também. E a arte é uma forma muito hoje de te ajudar a lidar com tua própria intensidade emocional. A arte, de maneira geral, é uma forma de terapia. Eu vou falar pra vocês, eu não tô falando que... Eu não tô incentivando vocês a abandonarem a terapia, nem nada do tipo. Mas pra mim, eu vou falar pra vocês que escrever, principalmente poesia, esse tipo de coisa, foi uma coisa que funcionou muito mais do que ir numa sessão de terapia. E, enfim, eu posso dizer que uma das bandas que mais me influenciou nesse processo, de maneira geral, foi o Linkin Park. Digo isso porque o Linkin Park é uma banda com músicos com uma certa intensidade emocional. E, cara, na boa, se você é um artista, quer você queira, quer não, o mundo ele vem pra te esmagar, sabe? O mundo vai te esmagar. Mas, enquanto o mundo ele vem aqui te esmagar, a arte tá aqui de braços abertos pra te acolher. E eu perdi as contas de quantas vezes eu tava triste, choroso, e eu escrevi poesias até pra liberar toda essa carga que existia dentro de mim. Teve uma semana de fevereiro que ela foi bem intensa pra mim e que ela foi uma semana literalmente de liberar essa carga emocional.
eu escrevi bastante para liberar essa carga emocional. Você percebe uma certa carga emocional nos meus últimos poemas também. E volto a falar para vocês o seguinte: vejam aí na descrição o meu canal de poesias, visitem também o meu canal de poesias. E infelizmente é assim mesmo, galera. Mas assim, pensem pelo lado bom. O mundo pode virar as costas para você, mas a arte nunca vai virar as costas para você, mesmo se todos te abandonarem. Eu me lembro bem que quando eu era a criança que mais chorava na escola, sabe? Eu era uma criança com uma intensidade emocional muito grande mesmo. E de fato eu posso dizer que hoje eu escondo as minhas lágrimas, mas claramente, hoje perceber que a escrita é um lugar onde eu posso chorar ainda, onde eu posso despejar as minhas lágrimas sem ser julgado por absolutamente ninguém. E quer você goste, quer não, se você tem um grau de intensidade e sensibilidade, é que nem eu falei, o mundo vai te esmagar, mas um mundo que quer te esmagar com os pés vai receber uma resposta à altura com a caneta e com o papel. A arte serve como um refúgio imenso à maldade do mundo e a tudo que ele representa. Enfim, e muitas vezes, galera, mais uma coisa que volta naquilo que o mundo vai te esmagar é que as pessoas muitas vezes ao seu redor, elas não vão entender que você está num estado de sofrimento e que você literalmente utilizou aquele espaço para você desabafar. E por isso elas vão apontar o dedo para você, hein? Muitas vezes quando você precisa de ajuda e tudo mais. É como se as outras pessoas ao seu redor não tivessem essa carga de sensibilidade que você tem. Porém, se você tem uma sensibilidade muito forte, você tem uma inclinação muito forte para a arte, né? Como eu falei. E da última vez que eu me apaixonei, eu me lembro que eu estava tão apaixonado e tão focado nos mínimos detalhes daquela pessoa, que eu queria descrever nas minhas poesias até a última pintinha que a pessoa tinha. O fato de muitas vezes você querer fazer um desenho ultra realista que mostra até os átomos da pessoa amada, mostra que você é uma pessoa com uma sensibilidade acima do comum, sabe? Esse detalhismo é uma forma de sensibilidade também. A maioria das pessoas aqui no mundo não estão prontas para tais níveis de detalhismo. Eu não faço tudo isso para dizer que eu sou melhor do que ninguém. Com certeza eu não sou melhor do que ninguém. Mas com certeza, uma das características da sensibilidade, como eu falei, é o detalhismo. Se você é um artista, com certeza você está acostumado a procurar os mínimos detalhes daquilo que você está falando. Justamente para descrever a experiência que você está vivendo com os mínimos detalhes. Sabe? Você pensa, por exemplo, um desabafo que você quer fazer por meio de uma poesia. O desabafo que você vai querer fazer pelo meio de uma poesia, você vai procurar ali dentro de você, assim, dentro de você, aquilo que mais está te machucando, você vai tentar expressar aquilo em palavras, sabe? Enfim, hoje de repente você vai fazer um desenho abstrato. Eu vi alguns desenhos abstratos muito bons a respeito da depressão. É claro, eu tenho que falar a respeito da arte e da relação dela com o belo. E a arte, na minha opinião, ela tem uma relação direta com a beleza da vida, com a beleza do mundo. Eu estava conversando inclusive com um amigo meu justamente sobre isso. Você pode perceber que as coisas mais exploradas no mundo da arte são a beleza do amor, da vida, da mulher, da natureza. Enfim, isso mostra a importância da arte para o mundo de forma geral. A arte, para mim, é uma forma de enfatizar aquilo que é belo no mundo. Se você for pegar alguns quadros ou algumas esculturas, tudo isso fala da beleza do divino. E voltando à questão religiosa, é possível notar, por exemplo, nas artes sacras, principalmente nas igrejas medievais, que o ser humano expressa a beleza da sua fé em Deus e no que há de mais puro no mundo. Da mesma forma, é uma forma de tirar aquele sofrimento que te dilacera e a partir disso começar a construir uma coisa extremamente linda. Enfim, eu lembro muito bem, por exemplo, a respeito da ostra, sabe? A ostra é um exemplo que eu gosto de citar bastante, porque a ostra ela faz justamente isso. A ostra, pra quem não sabe, tipo, ela sofre e ela produz uma pérola. Enfim, e cara, a arte é isso, sabe? Da mesma forma, isso daí é uma forma de tirar aquele sofrimento que te dilacera e construir uma coisa extremamente, enfim. Por muitos poemas eu fiz de uma forma a ressignificar o meu sofrimento. Dentre os publicados eu posso citar, por exemplo, Borboleta Viajante. Eu vou deixar o card aqui no meu vídeo, justamente para o meu vídeo onde eu escrevi essa poesia.
ao mesmo tempo, só eu sei as coisas que eu tive que passar no meio desse ano. Cara, eu vou te falar, esse ano foi muito merda até agora. Esse ano foi muito merda mesmo. E ao mesmo tempo, a nossa função como artista é literalmente, cara, olhar pro belo da vida e, tipo, fazer alguma coisa com aquilo, sabe? Eu, particularmente, o meu método de escrita de poesias, olhar para aquilo que eu acho bonito, sabe? Olhar para aquilo que eu acho bonito, olhar para aquilo que eu acho perfeito. Essa pessoa na qual eu gostava, ela é uma pessoa que tem olhos azuis, por exemplo. E, tipo, em muitas poesias, assim, desse livro aí, eu falei bastante dos olhos azuis dela. Isso mostra que, tipo, a arte, ela tem uma relação com o belo. Outra coisa que mostra que a arte é um ótimo propósito de vida também é que a arte, cara, ela literalmente começa a vida conosco, sabe? Como eu havia dito na minha experiência de vida, acredito que nós nascemos junto com a arte. Uma frase que eu me lembro muito é a seguinte: antes de falar, a criança canta. De escrever, a criança desenha. E é claro, antes de andar, a criança dança, entre aspas, enfim. E quer a gente queira, quer não, a arte ela tá ligada ao ser humano desde o momento do nascimento até o momento da morte. Uma das coisas que hoje em dia são consideradas artes, por exemplo, são as artes rupestres, ou seja, a arte desenvolvida pelos primatas, o que mostra que o ser humano se comunicava através da arte há muito tempo. O ser humano se comunica usando a arte. É só você ver que em muitos poemas, por exemplo, eu escrevi belas declarações de amor. Isso mostra a importância da arte para a vida humana de maneira geral. A arte é literalmente como se fosse uma fuga pra gente, pra tristeza do mundo, sabe? Enfim. E é claro, eu não posso deixar de falar da arte como originalidade. E assim como a religião, na minha opinião, a arte ela é um ótimo propósito de vida. Justamente porque eles são propósitos de vida muito individuais. Se você tem um universo de sensações dentro de ti, tu podes expressar esse universo de sensações no papel e na caneta, assim como eu fiz. Eu criei minhas primeiras histórias dessa forma, de maneira a expressar aquilo que já existe dentro de mim. Galera, eu sou uma pessoa que está 24 horas do meu dia praticamente no mundo da lua. Extrair os meus pensamentos mais profundos e até mesmo os outros mundos que por muitas vezes eu crio na minha cabeça me ajudam muito a continuar vivendo. A arte, quer queira quer não, tem isso como função. Esses mundos que eu citei que estão rodeando a sua cabeça, essas certamente são formas de expressão do seu verdadeiro eu. Ao trazer à tona por meio de personagens históricos, você consegue expressar um pouco do seu verdadeiro eu e daquelas questões que estão mais profundo do seu íntimo. A partir do momento em que você cria uma história e você está com um nome vinculado à história, você vai aos poucos se imortalizando. À medida em que essa história vai se propagando, a sua fama vai aumentando e mais pessoas vão reconhecendo. Dessa forma, o artista, a partir do momento que cria suas primeiras artes, além de estar conectado ao seu verdadeiro eu, ele torna-se uma pessoa que mostra um pouco do seu verdadeiro eu para outras pessoas. À medida que essa epifania vai se proliferando, você vai causando suas disrupções na sociedade. Os livros que hoje você publica, ou as poesias que hoje você publica, aos poucos vão tomando conta dos diversos acervos e servidores ao mundo. Você já parou para pensar, por exemplo, na possibilidade de, tipo, no ano 3000, assim, as pessoas lerem e, tipo, saberem que você escreveu essa poesia? Enfim, cara, é basicamente isso. E, basicamente, você faz isso com aqueles pensamentos que um dia martelaram a sua cabeça. E aqueles pensamentos que um dia martelaram a sua cabeça vão impactar mais e mais pessoas. Assim você vai se tornar mais conhecido. Enfim, e a arte é uma forma de originalidade bastante incomum, pois aquilo que você vai transportar por papel é a soma de todas as experiências que você teve ao longo da sua vida. O que mostra que, acima de tudo, o que é mais importante para o artista é a forma como ele vê o mundo e a forma como ele vê as experiências dele. A arte é originalidade. O melhor de tudo é que a arte, diferente de outras formas de entretenimento, está diretamente atrelada à sua imaginação e seus interesses genuínos. Quer ver grandes exemplos disso? Bom, é só você ver, por exemplo, alguns filmes de super-heróis, enfim, basicamente isso. Além disso, os últimos livros que eu escrevi de maneira geral,
Eles são livros que, tipo, que eles têm uma carga de crítica social muito forte. E eles misturam o interesse que eu tava tendo naqueles momentos. Enfim, se você tiver um olhar um pouco mais sensível, você vai saber, muitas vezes, que a arte ela é composta por muito mais coisas do que aquilo que você pode imaginar, sabe? Enfim, e cara, assim como a religião, a arte ela tem como objetivo principal a salvação e declaração do seu verdadeiro eu, não dos outros, como a filantropia. Impactar pessoas não é o mais importante da arte, mas o mais importante, com certeza, é construir a sua própria mente, construir a sua própria casa mental, enfim, é construir o seu refúgio mental, é estar em paz consigo mesmo, e a partir disso ir desenvolvendo o seu próprio mundo. Como eu falei, a arte é um refúgio contra a maldade no mundo, é sobre virar as costas para aquilo que é mal e buscar com intensidade e lealdade aquilo que é bom. Mas você para pra pensar, cara, a arte é uma coisa extremamente subjetiva, sabe por quê? Você para pra pensar quantas pessoas não teriam de repente tirado a própria vida se não tivessem conhecido as músicas do Linkin Park ou de tantas outras bandas. Esse é o poder da arte, o poder de mudar vidas, de ajudar pessoas. Além disso, as letras muitas vezes são a forma como o artista pode desabafar. Sim, dessa forma, uma ferramenta para que os artistas possam lidar com os próprios demônios. Enfim, é um processo de validação interna que passa para o externo. Enfim, é uma forma de ajudar não apenas a si mesmo, como também ajudar outras pessoas. E é claro, arte como ressignificação. Além da arte ser uma ferramenta com a qual você pode lidar com seus demônios internos, como sabemos, ao lidar com um monstro você encontra o outro. Eu posso falar para vocês que esse ano, enfim, foi uma bosta. Esse ano, por meio da arte, de certa forma, eu fiz uma das maiores besteiras de todos. Eu acabei talvez errando com a minha ex-amiga, enfim, justamente por causa disso. Mas eu não quero expor ela, enfim. Mas, assim, sabe aquilo que mais esteve ao meu lado, assim, na hora que eu mais estava precisando, na hora que eu mais tive uma crise de culpa, assim, na hora que eu mais estava carregando esse peso dentro de mim? Cara, com certeza, aquilo que estava mais ao meu lado, assim, foi a arte, sabe? E eu vou falar pra vocês, a poesia, de maneira geral, ela tem sido literalmente essa válvula de escape pra mim. Estar aqui no YouTube também é uma coisa que me faz bem pra caralho, assim, de verdade. Estar aqui, cara, vocês não têm noção do quanto esse lugar aqui, de verdade, ele é um lugar que faz bem pra mim. Vocês não têm ideia disso. Vocês definitivamente não têm ideia do quanto estar aqui me faz bem. De verdade. E assim, cara. E é claro, galera. Vale a pena lembrar, voltando a essa questão, tipo, eu de certa forma feri uma pessoa por meio da arte. Mas, pelo que deu a entender aqui, cara, não era esse o propósito, sabe? Eu mostro aqui que não era esse o propósito, sabe? Não era o propósito de machucar outra pessoa. Enfim, mas é como eu falei, cara. A arte ela esteve comigo assim para todos os desabafos, enfim. E é claro, eu pelo menos eu publiquei alguns dos meus desabafos no YouTube. E é claro, eu tenho uma poesia chamada Desabafo, que ela é uma poesia um tanto quanto mais forte que ainda estou produzindo. Enfim, a arte de maneira geral, ela tem ajudado a lidar com tudo aquilo que aconteceu. Enfim, é que nem eu falei, aconteceram muitas coisas esse ano, sabe? Muitas coisas. Enfim. Bom, antes de eu ficar meio emocionadinho aqui, já deu pra perceber que, cara, a arte é um puta propósito de vida. Puta propósito de vida mesmo, sabe? Enfim, justamente porque, cara, nesse vídeo o que eu fiz foi o seguinte, o que eu fiz foi, tipo, falar os porquês que a arte é o propósito de vida. Porque a arte é um propósito, é um puta propósito de vida. Porque a arte é o melhor propósito de vida que você pode ter. E, cara, de verdade, na minha opinião, sincera assim, não tem como a gente viver sem arte, tá ligado? Enfim, eu fiz esse vídeo aqui, principalmente escutando Sirene e Ethereum. Enfim, e não só eu fiz esse vídeo, como também eu... Cara, nesse vídeo eu falei sobre várias questões, assim. Eu falei, por exemplo, a questão da intensidade emocional.
Eu falei sobre a questão da relação da arte com aquilo que é belo. Eu falei, por exemplo, da questão da arte, da originalidade e e da arte nascendo junto conosco, sabe? Eu acredito que um ser humano que se separa da arte, ele é um ser humano que ele se separa de si mesmo, sabe? E a arte, tipo, como uma forma de validação individual e de validação coletiva, de certa forma. E a arte como ressignificação, enfim. É basicamente essa forma de um propósito de vida mais interno, tipo, que nem a arte é, cara. Ela passa de certa forma pro externo. Eu posso, por exemplo, falar um pouco a respeito disso num outro vídeo, talvez. Propósitos de vida mais internos e mais externos, enfim. Mas é isso, cara. É isso. E a arte, de uma forma geral, é uma forma de eternizar a sua vida. Enfim, basicamente isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, se vocês ficaram aqui, comentem, tipo, qualquer coisa, sabe? Quer dizer, qualquer coisa não. Comentem, cara, oi Gustavo, eu tô aqui, talvez, copiando um pouco Copini, sabe? Enfim, mas comentem aqui embaixo o que vocês acharam, principalmente. Comentem a experiência de vocês com a arte. Deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal no YouTube, galera. É que nem eu falei, é só o começo. É só o começo. Beleza? Né? Visitem meus outros canais. Meu canal de programação e meu canal de arte também. Meu canal de poesias. Falou, gente. Tchau.